Daniel, é uma resposta. Você fez a pergunta aí sobre o Dr. Marco Coimbra. É uma resposta um pouco longa. Dr. Enéas, ele era uma pessoa extremamente criterioso, rigorosíssimo com tudo. E nós tínhamos dificuldade de conseguir atender a tudo que ele queria, né, de acordo com a vontade dele. Porque nós não tínhamos o mesmo nível dele, mas ele reconhecia isso. E, mas ele nos ouvia muito. E algumas vezes nós tínhamos esse problema de pessoas que estavam envolvidas com coisas erradas no mundo, ah, ah, pessoas assim que tinham vários tipos de problemas. E ele, então, a gente falava para ele, professor, nós temos. Eu dava dois exemplos, eu mesmo dava dois exemplos para ele. Eu falava para ele, o senhor já viu uma, uma, uma nave quando tem que chegar à Lua, né, uma espaçonave? Ela sai um montão de coisas para chegar só aquela cápsulazinha pequenininha lá. Então tudo vai ficando para trás. O que não presta vai ficando para trás. Não é isso mesmo? Então tem um tempo de utilidade. E ele regalava o olho, né? Que a gente via dentro dos óculos dele lá. E prestava muita atenção. Então a gente não pode descartar as pessoas. Cada um tem uma função. E isso, no Prona, era muito comum chegar pessoas assim, que tinham um comprometimento muito sério da vida com justiça, e a gente tinha que descartar. E às vezes tinha pessoas que elas podiam ser úteis. Por exemplo, vou dar um exemplo, nós tínhamos uma vez, tínhamos que ir a um comício que ele não gostava, ele quase não ia, né? Era muito raro. Uma cidade, nem vou citar para ser mais rápido. Quando chegamos lá, havia assim o prefeito da cidade era contra, e ele armou um esquema para poder arrumar uma briga lá e dispersar todo mundo, entendeu? Então, quem estava organizando o comício lá, que era uma candidata nossa a deputado federal, já tinha conhecimento e levou um grupo para combater aquele, para você ver. E quando chegou lá, a gente lá de cima do palanque, a gente viu a coisa ficar, esquentar lá embaixo. E ele regalou o olho de novo, aquele olho de trás do óculos dele lá. Então ele viu a necessidade. Ele de jeito nenhum ia querer uma pessoa que briga, que faz, entendeu? Que para luta, para violência. Jamais ele ia querer alguém desse jeito atrás dele. E ele viu então a necessidade. E ele mesmo dizia que a gente tem que valorizar desde lá a pessoa que faz a limpeza, né? Carrega o lixo da sua casa até lá o engenheiro. As pessoas têm que haver o respeito, a valorização dessas pessoas. Cada um tem uma função e o seu trabalho é importante. Então, só para encerrar, tivemos um outro caso lá para estar junto com o Valdemar da Costa Neto lá. Ele não queria se juntar de jeito nenhum ao Valdemar, porque você sabe a fama dele, o partido. Né? E eu falei para ele, professor, que a gente tinha que enfrentar a cláusula de barreira. Então eu disse a ele, nós estamos num deserto, entendeu? Nós temos aqui água, mas a pé a gente não consegue chegar lá, sair do deserto. E está ele lá, ele tem um camelo, ele não tem água e tem um camelo. Então, o senhor, nós vamos fazer o seguinte, vamos junto com ele até sair aqui do deserto, lá a gente resolve, muda, cada um vai para o seu canto. E ele, porque ele não admitia de jeito nenhum o Prona, né? Você vê os discursos dele. Então nós passamos umas 3 noites discutindo muito para poder, madrugadas mesmo, até 2, 3 horas da manhã, para poder tomar essa decisão com o Valdemar da Costa Neto. Então era assim. Então o professor Marcos Coimbra é uma pessoa ele tem um conhecimento muito bom, entendeu? Muito bom o conhecimento dele na área econômica. E é uma pessoa séria. Está envolvido aí com a maçonaria. Lá no plano não tinha nada de maçonaria, de religião. Eu sou católico, não tinha nada disso. Claro que nas horas que eu saía com ele, eu às vezes parava, ele morava lá na Laranjeiras, tinha lá no Lago do Machado uma igreja, então eu entrava na igreja lá para fazer uma oração, ele ficava sentadinho perto de mim lá, esperando, caladinho, entendeu? Olhando lá a igreja, mas, entendeu? Não tinha que eu estar com o assunto dentro do partido, no programa, essas coisas. Entendeu? Então o Marcos ele tinha que fazer o trabalho dele ali e independentemente de maçonaria, de influência, e se houvesse alguma coisa desse tipo, que poderia ser claro,
ele não tinha dificuldade em tomar decisão, porque ele era muito incisivo. Desculpa a expressão, mas curto e grosso. Entendeu? Eu vi tomar decisões assim, drásticas, violentas mesmo. Então, tinha lá o professor Bautista Visal, que é o pai desse plano aí para o álcool. Foi o álcool no Brasil, que era uma riqueza imensurável para o nosso país. Professor, várias pessoas, né, de muito gabarito, Décio Munhoz, Adriano Benayon, o próprio almirante Roberto Gama e Silva. Então, e essas pessoas, cada um tinha o seu relacionamento à vida em particular, que ali não estava ligado à religião, nada dessas coisas, né? E credo, e a atividade que eles pudessem ter como militar mesmo, entendeu? Então era isso. A resposta é que todos nós temos que, ele vai governar para todos, para espírita, católico, judeu, árabe, que estiver aqui, né? Maçom, o assaltante, o traficante, tá certo? Não que a gente vai lá pegar dinheiro do traficante, mas ele vai voltar e a gente vai governar para ele também. Então, nós precisamos ter essa. Ele era, ele era uma pessoa assim, com muita diplomacia, e um governo precisa ter esse nível, essa altura, está acima dessas questões. Ok? Ficou bem respondido? Um forte abraço para a turma aí.